Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Hoje é um dia muito especial porque é o primeiro programa do mês de outubro e outubro é um mês mais especial do ano para mim, porque é quando eu faço aniversário. Então eu quero fazer uma série de programas muito especiais sobre coisas que eu gosto muito de assistir e que eu me sinto muito bem. Normalmente já é assim com os outros programas, mas agora em outubro eu acho que seria legal trazer esses novos assuntos aqui pra gente conversar sobre. No programa de hoje eu vou falar sobre Meninas Malvadas e As Patricinhas de Beverly Hills, que são dois dos meus filmes favoritos de toda a vida, e eu até comentei sobre eles no episódio sobre De Repente 30. E eu acho muito legal que eu fale sobre Meninas Malvadas justamente hoje, porque se tu tá ouvindo no dia em que o podcast saiu, então é domingo 4 de outubro, o que significa que ontem foi 3 de outubro, conhecido como o Dia Internacional do Filme Meninas Malvadas. Eu poderia simplesmente só ter falado Mean Girls Day? Poderia, mas como a minha pronúncia em inglês já é conhecida nesse programa como não muito boa, então eu resolvi também falar que é o Dia Internacional de Meninas Malvadas. Mas vamos seguindo. Para manter uma linha do tempo, eu vou falar primeiro sobre As Patricinhas de Beverly Hills, que eu acredito que é o meu filme internacional favorito, tu acredite ou não. Que é uma comédia de 1995, super adolescente, que fala sobre a história da personagem Cher, que gira em torno daquele enredo que hoje a gente já super conhece, mas na época foi icônico. Meninas ricas que estudam em um colégio e que fazem parte daquele tradicional grupinho de patricinhas, que são sempre muito mimadas, têm tudo o que querem e no desenrolar sempre vivem algum drama no caminho para desenvolver o personagem. Eu acho que o meu primeiro contato com Patricinhas de Beverly Hills foi, na verdade, com a série que passava na Record, se eu não me engano, na parte da tarde. Logo antes de passar Clube do Terror, que também é uma coisa muito nostálgica, que eu não sei se todo mundo lembra que isso existiu. Mas passava nas tardes da Record nos anos 2000, eu assistia e adorava. Eu lembro que eu tava numa vibe que até hoje é meio assim, de achar muito legal tudo do universo Patricinhas. Eu achava demais, porque não é uma coisa que faz parte do meu universo de verdade. É uma coisa mais lúdica, mas o conceito eu achava muito bacana. E os acessórios, tudo muito rosa, com pluma, pelúcia, muito brilho. Ah, eu achava incrível, porque eu fui uma criança que queria ter tudo rosa. O quarto rosa, eu tive uma cama rosa. Eu queria ter um cachorro cor-de-rosa. Então, assim, realmente era uma coisa que eu gostava muito. Eu lembro de ter, alguns anos depois, até uma caneta, porque nos anos 2000 foi moda uma caneta que era com algum bichinho cheio de pluma cor-de-rosa, e eu achava o máximo. E aí eu tinha uma caneta daquelas, porque me lembrava a personagem principal das Patricinhas de Beverly Hills, que é a Cher. E ela tinha no colégio uma caneta cor-de-rosa com pluma na ponta e eu achava tudo. Eu acho que um bom pouco também do sucesso de Patricinhas de Beverly Hills, tanto a série quanto o filme, foi porque elas tentavam criar alguma identificação com quem não conseguia fazer parte do grupo de pessoas populares, entre muitas aspas, assim, no colégio. Eu sempre fui muito coadjuvante nos grupos, quase que uma figurante inexistente. Então eu achava o máximo filmes que exploravam isso de um grupo de amigas que são populares e que conseguem as coisas e que olha que vida incrível. Eu acho que era muito isso, assim. Tipo, que bacana, né? Deve ser muito legal. Uma coisa meio, eu quero ser assim quando eu crescer. Só que sem a parte de ser completamente snob em vários casos. Eu acho que é isso, pode gerar não uma identificação pensando agora, mas uma projeção mesmo. De, bah, eu faço parte de um grupo muito legal, eu sou muito conhecida, sou muito famosa. Eu acho que era isso. Uma coisa que é muito bacana de Patricinhas de Beverly Hills também é que o estilo foi muito marcante para a época e até hoje é uma referência para clipes, por exemplo. Da Iggy Azalea no clipe de Fancy, ela tá usando o look da Cher, a roupa mais famosa dela, no caso, né, que é aquele blazerzinho, o conjunto do blazer e a saia com a estampa num xadrez amarelo e as meias que vão até o joelho, é o look da Cher que ela tá usando. Até hoje a gente percebe essa referência quando são personagens nesse universo meio patricinha, meio riquinha, mimada. Sempre tem uma composição meio assim. A própria Dionne, que era a melhor amiga da Cher no filme, tem um look que é exatamente o mesmo, só muda que o xadrez não é com amarelo, é com preto ou cinza. Então foi muito icônico. Eu realmente gosto dessa palavra porque é de fato o que representa. Tu vai assistir ou procurar alguma coisa sobre Patricinhas de Beverly Hills ou algum personagem que tem esses traços, e sempre aparecem esses looks como uma referência de moda para compor o personagem mesmo. Não tem como negar que fez parte da moda e da cultura. Mas falando menos dos looks agora e sim um pouco sobre a história também, a Cher tá na escola e ela é muito popular, muito conhecida, tudo que ela faz as pessoas gostam.
Ela chama sempre atenção, até causa inveja na Amber, que é outra patricinha da história, porque tem que ter, né? Sempre rivalizam, isso eu acho impressionante. Mas um dos enredos, no caso, é que ela conhece a Tai, que é uma menina assim, como é que eu posso dizer? Uma menina como todas nós, que chega nesse mesmo colégio e não é muito ligada em se arrumar, ficar, sei lá, arrumada pra ir pra escola, sabe? E vendo isso, a Cher fala pra Dione que o trabalho dela tá muito claro ali, que ela vai transformar a Tai completamente, ela vai fazer uma transformação. A Tai, tadinha, se veste toda jogadona, não cuida do cabelo, não se maquia nem nada, exatamente como muitos de nós têm vivido nessa pandemia. Então a Cher diz que vai cuidar do look dela, porque ela sente que a missão dela é aquilo ali, que ela tem que fazer. Então ela e a Dione acabam se tornando amigas da Tai e oferecem isso, de fazer essa transformação nela, que ela vai ficar muito melhor. E ela aceita, tadinha, porque, né, vou me incluir aqui nesse grupo de meninas, você aceita pelas pessoas. Isso é muito sobre a aceitação da Tai no meio da galera do colégio, né? Porque, tipo, ela tá andando com a Cher, ela deve ser muito legal. Então rola bastante isso também, de tu em algum momento se identificar com a Tai e pensar, olha, eu vivi uma situação parecida com essa, hein? Então é um pouco problemático e faz a gente pensar no tempo do grupo do colégio, mas é muito bom, porque é levado de uma maneira muito leve, né? Pra ser uma comédia, um filme adolescente, não pesa isso na história. Nos anos 90, eles não pensavam nisso de ter essa preocupação em idealizar imagens. Não, é só tipo, vamos assistir esse filme de boa, e é isso aí. Mas tem um dado momento do filme que a nossa heroína Cher acaba passando por vários dramas, o que é natural, né? Todo filme adolescente, mesmo sendo uma comédia, tem que fazer um drama para ter um plot na história, para a redenção da menina que não foi muito boa se tornar boa de novo, e quem era bonzinho acaba fazendo coisas que não são tão boas. Assim tu fica, meu Deus, coitada da Cher, nossa, como ela sofre. Mas a Cher é maravilhosa, eu amo ela. A Alicia Silverstone fez um papel maravilhoso e eu descobri, inclusive, esse ano, fazendo a pesquisa para esse podcast, que quem interpretou a Cher na série não foi a mesma pessoa que fez ela no filme. A atriz que faz a Cher na série não é a Alicia Silverstone. Eu fiquei um pouco passada, um pouco chocada com essa informação, já que as atrizes que fazem a Amber e a Dione na série são as mesmas no filme. Eu achei curioso isso. Já Meninas Malvadas foi o responsável por esse episódio estar saindo no dia de hoje, além de ser também um dos filmes que eu gosto bastante. Como eu disse no início, eu escolhi falar delas pelo fato de que ontem foi o Dia Internacional de comemorar esse filme. Mas eu já vou chegar na explicação do porquê desse dia específico. Meninas Malvadas também é um filme bem adolescente que fala sobre patricinhas, sobre grupinhos sociais e a questão de ser aceita, assim como as Patricinhas de Beverly Hills também falava lá em 95. Mas esse é mais atual, é de 2004. Então, assim, é um atual já meio distante, né? Se a gente for parar pra pensar. Tem aí seus 16 anos também. Saiu no mesmo ano que, de repente, 30, olha só. Então, 9 anos depois das Patricinhas de Beverly Hills, nós ganhamos Meninas Malvadas. A versão original, né? Porque tem o 2. Eu, sinceramente, até hoje não cheguei a assistir. Mas eu sei que não é com as mesmas atrizes. São outras pessoas, provavelmente o enredo é algo próximo do que já aconteceu, mas não é uma continuidade desse primeiro. As meninas são conhecidas como as Poderosas ou as Plásticas, depende se tu traduzir literalmente, que são o trio da Regina George, a Karen e a Gretchen. O filme é focado na Cad, que é vivida pela Lindsay Lohan, que é uma adolescente que passou a vida toda morando com os pais na África e estudando em casa. Então ela não teve o contato com outras pessoas da idade dela, não teve muito contato nem mesmo com a própria civilização e a forma como o adolescente tem que se desenvolver em sociedade, digamos assim. Então ela vai para o colégio pela primeira vez e faz amizade com duas pessoas que também são muito importantes para o filme, o Damian e a Janice. Eles se juntam a Cad e explicam para ela quem são os grupinhos da escola, onde cada pessoa senta, o que cada um deles faz, e apresentam nesse meio tempo as Poderosas. E aí vem todo um texto já famoso que tu em algum momento já deve ter ouvido por aí. Sim, é aquele mesmo do Regina George. Como eu posso explicar Regina George? E daí pra frente tu já imagina o que vem. Dá pra perceber que a Cad fica encantada logo de início com todo esse poder, todo esse luxo e glamour que essas três meninas representam no colégio. Assim como era nas Patricinhas de Beverly Hills com a Cher e a Dione juntas. Não precisa acontecer muito do filme para que logo em seguida a Regina George, que é a abelha rainha das poderosas,
se interesse em conversar com a Cad e queira saber mais sobre ela, né? Convide ela para sentar na mesa delas e andar com elas pela escola, além de tudo. Isso seria um convite importante para a Cad, porque de novo cairia naquilo de, nossa, as meninas mais conhecidas do colégio, as mais populares, elas estão querendo a minha amizade. Sabendo disso, a Janice e o Damian dizem para ela aceitar esse convite, para começar a andar com a Regina, porque assim ela vai conseguir saber todos os podres e fofocas que as poderosas escondem e vai poder contar para eles, né? Porque elas são pessoas muito snobs, elas tratam a maioria dos colegas muito mal. Então eles querem que a Cad se infiltre para poder ruir as poderosas de dentro para fora, digamos assim. É claro que com o tempo isso acaba não dando certo, porque a Cad percebe que ela tá obcecada pela Regina George. Assim, ela se infiltra, só que ela se infiltra muito bem, porque ela passa a ser exatamente como uma das poderosas. Ela é vista como uma das meninas do grupo mesmo, se veste igual elas, acaba se tornando um pouco snob até. Ela finge que não é tão inteligente para que um dos garotos bonitos da sala preste atenção nela e possa pedir ajuda para ele num exercício que ela já sabe a resposta. E é aí que entra o porquê do 3 de outubro ser o Dia Internacional de Meninas Malvadas. Existe a cena com o icônico Aaron Samuels, que é o galã do filme, e ele senta na frente da Cad na aula. Ela tá sempre tentando puxar assunto com ele. Ela se interessa por ele mesmo ele sendo ex-namorado da Regina, já que a Regina diz que tudo bem ela tentar alguma coisa com ele, que ela apoia e tal, se fazendo de amiga, se fazendo de sonsa. Então a própria Cad vai narrando essas cenas do filme, né, como toda a parte da história. E ela diz que no dia 3 de outubro ele perguntou pra ela que dia era. E aí ela disse pra ele que era 3 de outubro. Então 3 de outubro ficou marcado como o dia de meninas malvadas, o Mean Girls Day, por conta dessa cena, por conta disso, por causa desse dia. Então tu pode ver que todo dia 3 de outubro, pelo menos no Twitter, que é a rede social que eu costumo ver mais, sempre tá nos assuntos mais falados, os termos 3 de outubro, meninas malvadas, Aaron Samuels e coisas do gênero, porque tá sendo comemorado esse dia entre os fãs do filme. O mesmo acontece com toda quarta-feira, onde é comum ver as pessoas postando que estão usando roupa rosa, porque as poderosas ensinam que nas quartas usamos rosa. Então isso também ficou marcado. Uma coisa que é legal de pontuar também, é bom lembrar, assim como Fancy, a Iggy Azalea tá usando a roupa da Cher em Patricinhas de Beverly Hills, a Ariana Grande no clipe de Thank You Next, que eu já falei sobre naquele episódio que eu falo de Repente 30, ela também faz uma homenagem para as meninas malvadas. Ela é a Regina George em certas partes do clipe. Então é bem legal de assistir lembrando disso, além dela fazer várias referências a outros filmes, como o próprio De Repente 30, igual eu disse no terceiro episódio do podcast. Mas voltando para a história, assim como nas Patricinhas de Beverly Hills, que tem todo um plot mais triste, mais dramático, em Meninas Malvadas não ia ser diferente. Essa obsessão da Cad pela Regina e o fato de que ela acaba deixando de lado os dois amigos dela vai gerar toda uma comoção. Vai dar confusão, vai dar problema no meio do caminho. Ela vai se ver um tanto quanto perdida mesmo, e várias coisas acabam acontecendo nisso, que fazem ela pensar o que ela se tornou e por que ela tomou essas decisões para ser aceita e acabar com a Regina, mas no fim das contas ela queria ser a Regina, para ter tudo que ela tinha, e acabou ficando sem os amigos. Então até tem uma parte aqui também com outra frase muito famosa, que tem a Cad se maquiando para fazer alguma coisa contra a Regina George, e fala que ela estava obcecada, passava 80% do tempo falando da Regina, e os outros 20% ela torcia para que alguém falasse da Regina só para ela poder falar mais. Bizarro. Doentio até. Muito louco mesmo. Até chegar ao final do filme, vocês podem imaginar que acontece muito mais coisa para desenrolar e desenvolver as relações entre os personagens, para que as tretas se resolvam e que todo mundo consiga ter um final merecido, por assim dizer. Mas acho que tá bom de Meninas Malvadas para esse grande resumo. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa de outubro. Eu tô bem feliz de trazer essas temáticas mais próximas de coisas favoritas das minhas listas de filmes e séries. Vai ser um mês bem especial para mim. Tô bem contente. Mas, por essa semana, esse foi o episódio e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!